Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma palestra do canal do Sarai, a casa espírita que se localiza em Alfenas, Minas Gerais. Antes da gente iniciar, a nossa conversa, nós vamos fazer uma oração, porque toda atividade que nós iniciamos na nossa vida, a gente sempre deve lembrar do nosso Pai, que conduz todas as nossas atividades, conduz a nossa vida. Então, é isso que nós vamos fazer neste momento. Então, vamos por alguns momentos silenciar o nosso coração, silenciar todas as atividades que nós estávamos fazendo ou que vamos fazer e dedicar por alguns momentos a ouvir essas palavras. Então, vamos pedir a Deus que abençoe a nossa vida física, mental e espiritual. Abençoe a nossa jornada terrena, com muita luz, com muito amor, com muita saúde. Vamos pedir a Ele que esteja na nossa casa, no nosso lar, abençoando todos aqueles com que convivemos. Vamos pedir também que aumente a fé na nossa vida, a fé na nossa jornada, a fé no Pai, que é o amor, a sabedoria e a misericórdia infinita. Vamos aproveitar este momento em que estamos na vibração do amor, nessa vibração elevada, e dirigir todos esses nossos sentimentos, todas essas nossas vibrações aos lugares onde ainda há uma ausência desse amor do Pai. Vamos elevar nossas vibrações e levá-las também aos hospitais, a todas aquelas pessoas que sofrem das enfermidades físicas que ainda acometem o nosso planeta, e pedir a Jesus, nosso Mestre querido, que envolva o nosso planeta num abraço amoroso, num abraço vigoroso, que refaça as nossas forças, as nossas energias. Que assim seja, graças a Deus. Então, esse mês de abril, nós vamos iniciar uma nova série no nosso canal. Essa série nós intitulamos de Espiritualidade e Saúde. E aí, a princípio, nós podemos pensar assim: o que tem a ver a espiritualidade com a nossa saúde física? E no decorrer desses meses, que nós imaginamos uns 2 meses para a gente falar mais profundamente sobre isso, já dizendo que nós não temos pretensão alguma de esgotar o assunto, porque é um assunto muito vasto, mas a gente vai dar uma ideia, uma noção do que vem a ser essa relação entre a espiritualidade e a saúde. E aí, como eu dizia, a gente pode pensar o que tem a ver a espiritualidade com a nossa saúde física. E aí nós vamos perceber que tem muita coisa mesmo a ver uma com a outra, né? É uma relação bem próxima, bem assim, ó, intrínseca, né? Uma com a outra. E aí, para a gente dar essa primeira abertura aqui na noite de hoje, a gente vai recorrer a Joana de Ângeles. E tem um livro dela, eu vou pegar o nome dele aqui, chama Vida, Desafio e Soluções. E ela traz duas significados bem importantes para essa nossa conversa. O significado de saúde e o significado de doença. Então, o que é saúde, na visão da Joana? Então, a Joana diz que a saúde é o estado ideal da vida. Então, todos nós, para esse estado ideal, nós teríamos que ter saúde. Esse é o estado ideal, né? Não termos nenhuma doença na nossa vida. E aí a gente pode perguntar, então, se a saúde é o estado ideal, o que é a doença? A doença é um desequilíbrio, né? Ela é uma perturbação vibratória. Então, ela é um desequilíbrio disso, né? É um desequilíbrio desse equilíbrio que nós já dissemos, né? Então, se a gente tem uma perturbação vibratória, nós temos o quê? Nós temos um desequilíbrio e logo nós não temos esse estado ideal que é a saúde. Então, a gente tendo esses primeiros significados, né, do que é a doença e o que é saúde, a gente vai dar seguimento aqui à nossa conversa. E aí, a gente pode dizer mais um pouco, né, sobre isso, né?
A gente pode perguntar assim, então tá, então a gente já conversou falando que a saúde é o estado ideal. Então, o que a doença, né? A gente pode fazer uma pergunta, que toda doença, então, é uma calamidade? Então, quando eu tenho uma doença, é uma calamidade que acontece com o meu corpo? Não necessariamente. E aí que vai ser interessante se desenrolar. Por quê? Porque quando nós temos uma doença, é um momento que a gente para as nossas atividades físicas, não é assim que acontece? Nós somos convidados, né? Nem convidados, nós somos convocados a parar. Porque para a gente se refazer, para a gente ter voltar ao nosso estado ideal, nós temos que parar. Nós temos que parar com as nossas atividades, ter como que os médicos, né, nos indicam, né? Você vai fazer um repouso, você precisa repousar. E aí, esse momento de pausa, ele vai ser um momento reflexivo. Porque aí, quando a gente tem esse período de pausa, a gente começa a refletir sobre como nós estamos vivendo, como nós estamos procedendo durante a nossa jornada terrena. E aí que é interessante a gente ter uma virtude durante esse período, que é a resignação. É fazer aquelas perguntinhas. Por que isso está acontecendo comigo? O que esse momento quer me ensinar? Então, é essa vamos dizer assim, a função da doença. Ela não vem como uma calamidade, como um castigo, mas sim como um momento reflexivo para pararmos e pensar o que isso quer nos trazer. Então, por isso que a gente não pode trazer a doença como uma calamidade. Então, são esses primeiros passos que a gente vai conversando. E aí, tem uma coisa bem interessante, que é o seguinte: a nossa mente é o elo que vai fazer essa ligação entre o corpo e o estado mental. Então, quando a gente tem essa ligação entre a mente e o corpo, é que vai definir mais como que nós estamos olhando para a nossa saúde física. E aí, a gente vai entrar num outro patamar de pensamento, de reflexão. Como eu disse, esse momento que a gente está doente é um momento para a gente refletir, para a gente ter uma reflexão sobre a nossa saúde. E aí, quando a gente tem essa ligação entre a mente e o corpo, né? Esse momento que a gente para e analisa, né? O que eu quero? O que eu pretendo com a minha vida? Como que eu estou lidando com esse meu estado psicológico? E esse momento que a gente vive, né? Hoje, abril de 2021, que a gente está numa pandemia, a mente tem sido, assim, muito convocada a estar em equilíbrio. Porque nós temos, até às vezes nós mesmos e familiares, amigos, temos notado um desequilíbrio da nossa mente. E isso qual é a consequência desse desequilíbrio? Uma doença no nosso corpo físico. Veja como isso é interessante. E como isso não é assim, um achismo. Isso é um fato, né? Quando nós não cuidamos da nossa mente, nós nos desequilibramos psicologicamente, o reflexo, a consequência, ela é traduzida no corpo. Né? Ela vem com uma doença. Então, desde uma simples dor de barriga, uma dor de cabeça, olhos cansados, zumbido no ouvido, e se nós formos fazer exames, nós não vamos achar nada de concreto. Mas a mente, nós percebemos que nós temos esses desequilíbrios que se refletem no corpo físico. E eles começaram onde? Eles começaram na mente desequilibrada. Então, aqui nós vamos dar algumas coisas que acontecem com a mente que podem, né, ocasionar uma mente desequilibrada. Então, olha só, a gente pode ciúmes, mau humor, rebeldia,
Nós somos rebeldes. Quantas vezes o médico pede pra gente fazer repouso? Lá, você vai fazer repouso durante 14 dias. Não é o que pede agora na pandemia, no Covid? Ó, você vai fazer um isolamento, você vai ficar de repouso durante 14 dias. Aí chega lá no 10º, mas eu já tô boa. Não preciso mais, já melhorei, não tenho mais sintomas. Mas o médico pediu quantos dias? 14. Por que a gente é rebelde? Por que a gente não consegue fazer os 14? Rebeldia. Queixa, irritação. Quantos de nós nos queixamos, não nos irritamos com coisas pequenas às vezes? Não é? Ira. Ficamos irritados, irados, né? Mais do que a irritação, uma ira. A gente fica irado. Severidade, rigidez conosco. Sabe quando você não consegue, fala, nossa, eu não consigo fazer as coisas direito, não consigo acertar. Você se cobra muito, nós somos muito rígidos conosco. Né? Indignação, isso também é um desequilíbrio. Você ficar indignada com algo que acontece. Também é um desequilíbrio. E aí, a gente já tem aqui, até no nosso grupo de estudo, a gente tem um mantra, que é orai e vigiai. É um mantra nosso, né? Orai e vigiai. Constantemente, todo o momento. E é a mesma coisa que aí a gente tá fazendo essa reflexão, a gente vigiar esses nossos desequilíbrios. É fácil? Não, não é fácil. Mas quando você se percebe, eu me percebo fazendo queixa. Então, eu já tenho uma consciência, falo, peraí, eu tô queixando. Isso não é bacana, isso é um desequilíbrio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me recolher, orar, né? Pedir a Jesus, olha, me ajuda a não queixar tanto. Me ajuda a olhar por um outro lado. Para quê? Para eu não me desequilibrar. Porque quando nós estamos completamente desequilibrados, é mais difícil nós nos equilibrarmos novamente. Então, para que a gente não entre num desequilíbrio total, vamos procurar ter olhos mais atentos para que isso não ocorra. Certo? E aí, fazendo um pouquinho mais, né? Além disso, né, todos esses desequilíbrios, né, que eu citei, alguns, né, que existem muito mais, além deles nos causarem uma doença, né, física, o que ocorre também? Toda vez que nós nos ligamos a esses desequilíbrios, nós nos sintonizamos a quem? A quê? As sintonias baixas. Nós não nos sintonizamos com Jesus. Nós não sintonizamos com o nosso mentor. Nós não sintonizamos com pessoas de alta vibração. Nós fazemos o contrário. Nós trazemos a nossa sintonia baixa. E aí nós nos ligamos a espíritos, né? Obsessores, a pessoas encarnadas também, que sintonizam conosco. Então, são pessoas que reclamam demais, que são muito mal-humoradas, muito ciumentas. É exatamente isso. Então, é interessante a gente lembrar o seguinte, que não é só, que a gente não se liga somente a espíritos desencarnados, mas também nos ligamos a espíritos encarnados, né? São os nossos amigos, os chefes, as pessoas que vão nos atender nos diversos comércios, né? Por exemplo, por que será que eu só atraio vendedores mal-humorados que erram o meu pedido? Eu faço pedido, o pedido vem tudo errado. Não consigo uma vez um pedido certo. Mas você já parou para pensar o seguinte, como que você estava quando ou você foi até a loja para comprar, ou você ligou, né? Você foi mal-humorada? Você tratou mal o vendedor? Você teve aquele pensamento, mas isso é obrigação dele, ele tem que me tratar bem. E você? Como você tem tratado as outras pessoas? Então, é isso que a gente tem que pensar. Essa sintonia, ela existe sim, do encarnado para o desencarnado, que a gente chama dos obsessores, mas também ela existe no nosso dia a dia. Né? É só a gente fazer um teste. Sai de cara feia, mal-humorado, dando má resposta para todo mundo. Como as pessoas vão te tratar?
É isso que a gente tem que pensar também. Então, é um desequilíbrio, né? A gente pode pensar, nossa, mas por que as pessoas, ninguém quer ficar perto de mim? Por que eu não tenho amigos? Por que ninguém lembra de mim? E como que você tem tratado as outras pessoas? Então, é esse desequilíbrio. Olhar primeiro para dentro de nós. Será que nós estamos equilibrados ou não? Então, fica aí a reflexão para a gente fazer nesse momento, porque o mau humor também é uma doença. Nós não precisamos esperar ficar lá de cama, isolados, para a gente começar a ter um desequilíbrio. Então, vamos dar mais uma andadinha aqui. Né? E aí que eu já comecei falando, né? Então, a gente faz a seguinte pergunta, né? Você tem um jeito seu? Que a pessoa fala, aquela pessoa é daquela forma e não muda. Você se reconhece assim? Se você se reconhece, então é hora de fazer o quê? É hora de mudar. Porque não é interessante que você fique apegado a isso, né? Fique fixado, né? Tem essa fixação com esse jeito seu, né? Vamos colocar assim, entre aspas, porque esse jeito não é seu. Como que é o jeito que nós deveríamos ser? Né? O jeito de Jesus, que é esse nosso modelo e guia, nosso mestre. Então, se nós temos algo que destoa de Jesus, e todos nós temos, isso é um desequilíbrio. Então, tá na hora da gente fazer o quê? Tá na hora da gente corrigir. E aí vocês podem pensar, Raquel, mas como que eu vou corrigir esse jeito que eu tenho já faz 15, 20, 30, 60, 80 anos? Agora, você vai mudar ele agora. Primeiro passo, você já descobriu qual é esse jeito que está destoando de Jesus. Faz uma lista. É bom a gente fazer, gosta de fazer lista. A gente faz uma lista e pergunta esse jeito meu aqui. Mau humor pertencia a Jesus? Não. Ciúmes? Não. Indignação, rebeldia, pertencia a Jesus? Não. Então, não posso ficar com isso. Então, vamos trazer alguns, assim, exercícios para a gente ajudar a quebrar esse jeito que destoa de Jesus? Então, o primeiro deles, todo mundo sabe qual que é? Oração. Prece matinal e à noite. Então, acordei, faço uma prece. Vou dormir, faço uma prece também, para ajudar a gente nessa nossa jornada terrena. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode meditar, né? A gente pode. Qual que é o horário? O horário a gente define. Se quiser fazer a meditação junto com a oração, é interessante. Quer fazer meditação quando está no ambiente de trabalho, passando por uma situação difícil ali? Pode fazer também, né? Oração e meditação não tem hora, né? É importante esses dois períodos, né? Manhã e noite, mas elas são livres, né? Para fazer a qualquer momento. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode ler uma página edificante, qualquer coisa que vocês que traga uma elevação. Pode ser uma mensagem, pode ser a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro da Joana de Anjos, que nós já comentamos. Olha, mensagem edificante, graças a Deus, é algo que nós temos bastante hoje em dia. Né? O que mais que a gente pode fazer? A gente pode fazer terapia. Se vocês percebem, né, se a gente percebe que a gente tem uma dificuldade muito grande, tem uma crença assim, que eu não consigo me libertar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer terapia. Aí as pessoas podem perguntar assim, mas é só eu ir lá conversar com um amigo meu. Olha, gente, nem sempre. Sabe por quê? Porque esse amigo seu, ele vai ter um olhar assim, pra você e vai querer te livrar disso. Não, você não é desse jeito, não. Para de ficar querendo, como diz, achar pelo em ovo. E ele não vai te ajudar a crescer. O terapeuta, ele tem um olhar imparcial, né? Ele não vai ter aquele olhar parcial do amigo, que quer te ver bem, que não quer que você sofra, vamos dizer assim. Então, quem tem condições, procura um terapeuta, vai ajudar bastante. O que mais que a gente pode fazer? Pensamento positivo, sabe? A gente sempre tem um pensamento positivo. Agora, na pandemia, né? Não, vai dar certo, nós vamos receber a vacina, todos seremos vacinados. Quando? Não sabemos ainda, não temos uma data, mas nós seremos vacinados, todos teremos saúde, né? Terapias alternativas, já ouviram falar?
Passe espírita é uma terapia alternativa. Água fluidificada é uma terapia alternativa. O reiki. Nossa, gente, tem muitas aí. Só que a gente colocar na internet. E quem tem condições, faça. Hoje em dia tem até reiki virtual. Então tem muita coisa. Então é só nós nos dedicarmos a procurar e que nós vamos conseguir. E aí, o mais interessante agora sobre isso, que a gente já tem, então, esses elementos que vão nos ajudar a que a gente desperte a nossa consciência para esses vícios que a gente carrega, né? E que nos trazem um desequilíbrio como consequência na nossa saúde física. Vamos andar mais um pouquinho para a gente terminar aqui, porque, como diz, essa primeira palestra é só um pontapé para essa nossa série. Tudo isso que eu disse para vocês, né? A gente fazer oração, meditação, ela vai nos ligar à nossa luz. A luz que nós temos dentro de nós, né? Nosso mestre já falava, brilhai a vossa luz. E isso vai nos conectar a Jesus. Então, todos esses nossos desequilíbrios, na verdade, eles são um pedido da nossa alma, do nosso espírito, que nós estamos abafando. Então, toda vez que a gente tiver um desses desequilíbrios, a gente faz a seguinte pergunta: por que a minha alma ainda vibra nessa energia? O que eu não consigo atender? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Eu vou até repetir aqui, né? Fala assim, quais as necessidades do meu espírito que não foram atendidas e que me levou ao desequilíbrio? É uma pergunta, eu acho uma pergunta bem profunda. E a gente não vai conseguir, pelo menos eu não consigo respondê-la de uma vez. Mas é por isso que é importante esses exercícios. Então, quando a gente tendo essa noção que falta alguma luz na minha sombra. É isso que é interessante, a gente ter essa noção, esse discernimento. Né? Onde está faltando luz na minha caminhada? Porque Jesus já disse para nós, né? Andai na luz e não nas trevas. Ele não quer que a gente ande nas trevas, ele quer que a gente ande na luz. E aí a gente fica a reflexão, né? Para a gente fechar essa nossa conversa de hoje, né? Como tenho cuidado da minha luz? Como cada um de nós tem cuidado da sua luz? Então, essa nossa série, que nós estamos iniciando hoje, será para nos ajudar, né, a cada um de nós a olhar para a nossa luz, para que nós não tenhamos um desequilíbrio, né, espiritual e que tenha como consequência doenças físicas. Então, eu agradeço todos que ficaram aqui comigo. Antes da gente encerrar, eu vou pedir para vocês curtirem o nosso canal, se inscreverem, né? Tem um sininho aí embaixo, clica nele, se inscreve, porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, vocês serão notificados. Então, a gente encerra a palestra de hoje com essas afirmações que Jesus nos trouxe, né? Fazei brilhar a vossa luz. E vamos, então, né, terminar com mais uma vez com uma oração, pedindo a Jesus, nosso mestre querido, que ilumine toda a nossa jornada terrena, que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento para que possamos mudar todo o nosso desequilíbrio, toda a nossa fixação nesses nossos vícios, que nós tenhamos força e coragem para vencê-los, que possamos contar com a ajuda de Ti, ó Pai amado, do nosso Mestre, do nosso anjo da guarda que está sempre ao nosso lado, nos influenciando com bons pensamentos, com boas atitudes. Que todos tenhamos, né, um domingo de Páscoa abençoado, lembrando do nosso Mestre Jesus que está vivo no meio de nós, como esse exemplo vivo, né, e repleto de sabedoria. Que Jesus possa abençoar a nós, o lar de cada um de nós e de todos
os doentes da alma e do corpo. Que assim seja, graças a Deus.